Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Amém, meus queridos? Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Aqueles que estão sentados, se puder colocar sobre os pés, por favor. Quero ler um texto com vocês no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2. Esse é o texto que eu quero fazer menção com vocês. Eu acredito que seja um texto que vocês estão bastante familiarizados com ele, mas talvez isso nos traz uma maior responsabilidade justamente por conta de vocês já terem conhecimento desse texto. Então, talvez é um dos poucos textos que fala sobre a infância de Jesus, ou talvez o único texto que fala sobre a infância de Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 41. A partir do versículo 41. Todos encontraram? Lucas capítulo 2, a partir do versículo 41. Lucas 2, 41, que diz o seguinte, olha: ora, seus pais iam todos os anos para Jerusalém à festa da Páscoa. E quando ele tinha 12 anos, eles subiram para Jerusalém segundo o costume da festa. E quando havia cumprido os dias, enquanto eles retornavam, o menino Jesus ficou para trás em Jerusalém, e José e Maria não souberam. Mas supondo que ele estivesse na companhia, andaram uma jornada de um dia e procuravam-no entre os seus parentes e conhecidos. E não tendo encontrado, eles retornaram para Jerusalém em busca do menino Jesus. E aconteceu que após 3 dias eles o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e dirigindo-lhes perguntas. E todos os que ouviam admiravam-se com o seu entendimento e com as suas respostas. E quando eles o viram, ficaram perplexos, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que tu fizestes assim conosco? E eis que teu pai e eu te procuramos angustiados. E ele lhe disse: Por que vocês procuram por mim? Não sabeis que eu devo estar sobre os negócios de meu pai? E eles não entenderam a palavra que até então ele o dissera. Pai, em nome de Jesus, nunca houve na história, nem no passado, nem no presente, com certeza nem no futuro, palavra com tanto poder e com tanta autoridade, capaz de transformar a vida do homem. É a tua palavra, Pai, que faz isso. Pai, eu não sei, não sou capaz em momento nenhum de sondar o coração dos meus irmãos e as irmãs que estão aqui nessa noite, Pai, mas o Senhor sim. Então, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, quero pedir ao Senhor que o Senhor venha me levar e me leve a esvaziar de toda e qualquer sabedoria humana. Meu Deus, porque a sabedoria humana, ela pode por um instante fazer algo na vida do homem, mas é momentâneo. A tua palavra não, Pai. A transformação, ela é eterna. A transformação leva a gerar frutos. Então, em nome de Jesus, Pai, de fato, eu não tenho nada a oferecer aos irmãos que estão aqui nessa noite, a não ser aquilo que vem do Senhor. E é aquilo que vem do Senhor que nós queremos nessa noite, Pai. Eu sei que tem verdadeiros adoradores aqui, Pai. Adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Adoradores que estão com o seu coração preparados e dispostos a receber, meu Deus, aquilo que o Senhor tem reservado a nós aqui nessa noite. Pai, a minha oração e a nossa oração é que, Pai, toda ingerência maligna seja repreendida em nome de Jesus. Toda inquietação maligna e humana seja repreendida em nome de Jesus. E que a tua palavra, Pai, que vai ser semeada em nosso coração, ela possa produzir frutos, ó Pai, frutos para a glória do Senhor, frutos para o louvor do Senhor, frutos para a tua glória, e que em nome de Jesus
Os nossos corações, ó Pai, de fato, receba do alto, Pai, aquilo que o Senhor tem reservado a nós aqui nessa noite, Pai. Oramos assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, por favor. Meu conselho a você é que você, claro, permaneça com a sua Bíblia aberta. Eu acredito que a gente consiga absorver muito mais com as Escrituras e acompanhando as Escrituras. Queridos, é claro que cada evangelho, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, eles têm pontos definidos ou o público que eles querem alcançar. Lucas é o único não judeu que escreve um livro. E se você perceber desde o primeiro capítulo, desde o primeiro versículo que Lucas escreve, a preocupação de Lucas é dar detalhes que os outros evangelhos não preocupam tanto. Parece que Lucas quer escrever esse evangelho e também escrever o livro de Atos para um homem chamado Teófilo, e parece que a intenção dele é de dar detalhes para esse homem. E nenhum outro evangelho dá tanto detalhe quanto o evangelho de Lucas nos dá esses detalhes. E nós vamos perceber nessa história aqui, que é uma história que apenas Lucas fala sobre ela. Somente Lucas faz a citação desse texto. A menção com tanta propriedade ou com tantos detalhes que está dando aqui nesse texto, nesses versículos que nós lemos, somente Lucas consegue dar tantos detalhes assim. Está falando um pouco sobre a infância de Jesus e falando sobre uma festa que os judeus precisam até hoje participar anualmente. Então, todo judeu que mora a 30 quilômetros de Jerusalém, eles têm a obrigatoriedade de participar dessa festa. Essa festa que tem duração de mais ou menos uma semana. Então, os judeus que moram a 30 quilômetros próximo de Jerusalém precisam participar dessa festa. E Jesus, ao completar 12 anos, Jesus participa dessa festa que é chamada de Páscoa. E aí, Maria e José e Jesus vai para Jerusalém, sobe a Jerusalém. E é interessante que todas as vezes que a Bíblia vai se referir a Jerusalém, ela vai dizer que estão subindo para Jerusalém por conta de Jerusalém ser um lugar mais alto de qualquer outra cidade que fazia parte daquela região. E eles falam que eles vão subir para Jerusalém, que isso acontece anualmente, e Jesus agora participa dessa festa. Eles passam lá o período que é necessário passar, e acontece detalhes aqui nesse texto, detalhes que me chamam muito a atenção. E é justamente esses detalhes que eu quero compartilhar com vocês. Coisas que vão acontecendo no decorrer desse texto, que parece que são justamente situações e ocasiões que nós passamos também na nossa vida, no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa caminhada. Eu não sei, é claro, nem todos aqui são pais e mãe, mas quem é pai e mãe, principalmente mãe, ela fica de olho no seu filho o tempo todo. Aonde o seu filho está, a mãe está à procura desse filho. E é interessante que Maria e José estão com Jesus no templo, está adorando a Deus no templo, e aí começa a acontecer situações nesse texto, situações dentro desse templo, que parece uma situação tão atual, aquilo que nós passamos como cristão, que eu queria de fato compartilhar, quero de fato compartilhar com vocês o que vai acontecendo, os detalhes que vão acontecendo nesse texto. Por isso que eu disse que seria interessante, e é interessante você fazer o acompanhamento desse texto, porque acontece coisas aí que sem a gente perceber vai acontecendo comigo e com você, sem nós termos essa percepção. Esses detalhes aqui que vai acontecendo nesse texto, se não está acontecendo conosco, já aconteceu em algum momento, e se não acontecer, nós corremos um risco muito grande no decorrer da nossa caminhada. Situações como essas acontecer comigo e acontecer com você. Se você quiser acompanhar aí, no versículo de número 41, Lucas ele vai relatar no versículo 41, ele vai dar o relato no versículo 41, que ele vai dizer assim: ora, seus pais iam todos os anos para Jerusalém, a festa da Páscoa, que é a festa que eu acabei de falar para vocês. No versículo 42, ele vai dizer assim: quando ele tinha 12 anos,
Pelo menos até onde eu lembro, é a primeira vez que a Bíblia vai relatar ou vai falar alguma coisa da infância de Jesus. Ele tem 12 anos e agora Jesus participa dessa festa. Ele vai lá, porque para um judeu, uma criança passa para a sua fase adulta a partir dos seus 12 anos. Por isso que a Bíblia cita a idade de Jesus. Então ele tem 12 anos e Jesus agora participa dessa festa. E aí ele vai dizer, e quando ele tinha 12 anos, eles subiram para Jerusalém, segundo o costume da festa. E quando havia cumprido os dias, enquanto eles retornavam, o menino Jesus fica para trás. Aqui já começam os detalhes, irmãos, no texto Lucas já começa a nos dar detalhes do que acontece com Jesus. A Bíblia vai, inclusive, Lucas vai falar sobre o menino Jesus e fala sobre José e Maria. Eles participam de toda a festividade, ou de todo o ritual que precisa participar naquele lugar, mas a Bíblia vai dizer que em um determinado momento, José e Maria vão embora ou voltam para Jerusalém e eles esquecem o menino Jesus, eles esquecem Jesus. E é interessante, é bom a gente ter em mente de que tanto José, Maria e Jesus, ambos estão no templo. Ambos estão adorando a Deus, ambos estão em Jerusalém no templo adorando a Deus, nessa festividade que acontece uma vez por ano. Enquanto eles estão dentro do templo, eu quero que vocês entendam o seguinte: enquanto eles estavam dentro do templo, eles estavam com o menino Jesus. Ou seja, enquanto eles estavam adorando dentro do templo, Jesus e eles estavam juntos. Mas quando José e Maria saem do templo, o menino Jesus continua dentro do templo. Gente, esses detalhes desse texto me levam a pensar o seguinte: quantas vezes, irmãos, eu e você deixamos Jesus dentro do templo? Isso é interessante, porque é claro que eu tenho que tentar ser o mais fiel possível ao texto, para não tentar jogar no texto aquilo que não tem. Mas eu quero que vocês lembrem que se Lucas está dando detalhes como eles esquecem Jesus para trás, eles esquecem Jesus dentro do templo. Versículo 42, ele fala isso: enquanto havia cumprido os dias, ou seja, enquanto se cumpriu o período de adoração, eles retornavam e o menino Jesus ficou para trás em Jerusalém e José e Maria não souberam. Agora, gente, deixa eu te perguntar aqui, principalmente, vamos, irmã Lília, por exemplo, vamos lá para o seu filho não menor, mas depois do menor. Se a criança sai de perto de nós, pelo menos eu fico assim com a Heloísa quando eu estou com ela, se a criança sai de perto de nós 2 ou 3 minutos, a gente desespera, principalmente a mãe. A mãe fica de olho no filho o tempo todo, e José e Maria andam quase um dia todo e não nota que Jesus não está com eles. Vocês tentam imaginar você com o seu filho aqui na igreja, amanhã, 8 horas da noite, você lembrar e dizer assim: cadê a Júlia? Cadê a Cecília? Cadê o João? Imagine você esperar passar 24 horas para você lembrar e perguntar assim: aonde está o meu filho? É isso que acontece com José e Maria. Eles saem do templo. É claro que naquela época alguns caminhavam até 30 quilômetros. A caminhada era de 30 quilômetros. É claro que o homem saía na frente, a mulher saía na frente, deduzindo que ela caminhava um pouco mais devagar, e algumas horas depois que a mulher saía de Jerusalém, é que o homem saía para que os dois se encontrassem em determinado lugar depois de uma determinada hora. Ou seja, a mulher saía primeiro e depois, para o homem andar mais rápido, eles se encontravam lá na frente. Mas tudo bem, a Maria sai e ela não leva Jesus. Ou seja, deduzindo que, gente, o homem é descontrolado desde aquela época, né? Eu estava pensando aqui e falei: meu Deus, essa mulher não cuidar do filho mesmo, o homem, o pai é... Mandielma, lá não é assim não, né, Mandielma? O pai cuida direitinho, né, mano? A Ju tem até medo quando ela deixa a Heloísa comigo. Mas Maria sai deduzindo que João iria
que José iria pegar o menino Jesus e ia levar o menino Jesus. Mas Maria e José esquecem o menino Jesus no templo. Anda-se horas e eles fazem a pergunta dizendo: cadê o menino Jesus? Tenta imaginar você fazer assim com seu filho. Você vem para a igreja e você dorme. Claro que eles não dormiram aqui, eles saem de manhãzinha para a caminhada. Mas você dorme, no outro dia você lembra assim: cadê o meu filho? Aonde é que eu deixei o meu filho ou a minha filha? Está acontecendo isso aqui, gente. Sabe outra coisa que eu entendo nesse texto baseado nisso? Quantas vezes, irmãos, nós não estamos andando sem Jesus, achando que Jesus está com a gente? Essas coisas, nesses textos assim, me levam a refletir muito. E levar a pensar que características que provam e que mostram que Jesus está comigo por onde eu estou caminhando. Porque José e Maria, eles não notam que Jesus não está com eles. Talvez José achando que Jesus estava com Maria, Maria achando que Jesus estava com José, mas de fato é que Maria e José, nenhum dos dois está com Jesus. Ou seja, eles esqueceram Jesus no templo. Eles esqueceram Jesus no templo, porque é isso que muitas vezes nós como cristãos fazemos. Nós deixamos Jesus no templo depois de um culto de domingo. No decorrer da semana, nós não nos comportamos da maneira digna, mostrando, ou de fato mostrando para o mundo que Jesus ainda continua caminhando com a gente no decorrer da semana. E aí eu pensei, Maria, quantas vezes nós corremos esse risco de fazer como José e Maria fez, estavam adorando a Deus com Jesus dentro do templo, mas eles esqueceram Jesus dentro do templo, mostrando para nós que é possível sim a gente cultuar a Deus e esquecer Jesus dentro do templo e ir embora sem Jesus. Já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar o quanto nós corremos esse risco de cultuar a Deus e sair e deixar Jesus dentro do templo? É isso que José e Maria faz, queridos. José e Maria deixa Jesus, esquece Jesus dentro do templo, e umas horas depois é que eles vão perceber que Jesus não estava com eles. O que me traz a alegria, irmão Luiz, nesse texto é que pelo menos eles perceberam que Jesus não estava com eles. É isso que nós como cristãos devemos olharmos. José e Maria percebem que Jesus não está com eles despertam e falam: cadê o menino Jesus? Eu não vou entrar em detalhes, se fosse um encontro de casal eu ia falar sobre a briga do Maria e Jesus. Mas não é possível, você não cuida do menino, mas eu sei que é mãe, não, mas você que é pai. Mas não é encontro de casal, deixa isso para lá, deixa para o encontro de casal. Mas vamos lá, o bom é que eles olham e falam: Jesus, cadê Jesus? Vocês nunca fizeram essa pergunta para vocês? Não, mas cadê Jesus nessa caminhada? Será que Jesus realmente está comigo? Será que eu não esqueci ele no templo? Porque é isso que acontece com a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2. Em Apocalipse capítulo 2, quando Jesus escreve a carta para a igreja de Éfeso, ele vai dizer o seguinte: eu conheço as suas obras, eu sei o quanto vocês têm trabalhado, desde quando essa igreja foi fundada até hoje, vocês estão na labuta, vocês dedicam, mas eu tenho uma coisa contra vocês, e vocês abandonaram o primeiro amor. A minha pergunta nesse texto foi sempre como que isso aconteceu, sendo que Jesus elogia todas as obras que aquela igreja está fazendo. Ou seja, aquela igreja era uma igreja humanamente olhando perfeita. Eu conheço as suas obras, eu sei que vocês não aceitam os falsos profetas, os falsos ensinamentos, ou seja, vocês são fiéis à palavra, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Mas sempre eu faço essa pergunta: que primeiro amor que essa igreja abandonou, sendo que Jesus elogiou por todo o seu trabalho que eles estavam até então fazendo? Ou seja, irmão, corre o risco de hoje a gente estar fazendo a mesma coisa que nós fazíamos há 10 anos atrás, porém fazendo por obrigação e não mais por amor. A gente talvez pode até fazer os mesmos trabalhos que a gente fazia há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, porém fazendo as mesmas coisas hoje, porém fazendo por obrigação e não mais colocando o coração naquilo que está sendo feito.
é justamente esse julgamento que Jesus está fazendo à igreja de Éfeso. O risco que nós corremos de estar aqui hoje, adorar, sentir a presença de Deus, mas ao sair daqui, deixar Jesus aqui dentro, esquecer Jesus. É isso que está acontecendo nesse texto aqui, irmãos. É isso que acontece. Vocês estão acompanhando aí? É isso que está acontecendo também na Bíblia de vocês? Gente, licença, não vou oferecer água para vocês, porque não tem para todo mundo, tá? Mas vocês me dão licença, porque eu estou com sede. E aí no versículo de número 43, que é o que nós acabamos de citar, versículo 44, ele vai dizer o seguinte, olha: mas supondo que ele estivesse na companhia, andaram uma jornada de um dia e procuravam entre os seus parentes e seus conhecidos. Veja outra coisa que me chamou a atenção aqui nesse texto, irmãos. Eu não sei se essa era a intenção de Lucas fazer isso, mas nós estamos numa geração, irmão Luiz, que nós falamos o seguinte: Deus está em todos os lugares, não é verdade? De fato Ele está mesmo. Agora, de uma forma manifesta é diferente, gente. Nós estamos numa geração que as pessoas falam o seguinte: eu não preciso ir na igreja para adorar. E de fato não é só na igreja mesmo que adora. Mas olha o que Maria e José faz. Eles vão procurar Jesus e não encontram Jesus. Ou seja, às vezes nós procuramos Jesus num lugar onde Jesus não está. Irmãos, vocês sabem que tem um texto no livro dos Salmos que diz o seguinte: olha, consagra tudo aquilo que você vai fazer ao Senhor, confia nele, e Ele sabe o que Ele vai fazer depois que você confiar nele, não é verdade? O que acontece aqui com José e Maria? José e Maria saem na frente de Jesus. É outra coisa, irmão Luiz, que me chama a atenção: quantas vezes nós queremos estar na frente de Jesus. José e Maria saem na frente de Jesus e se perdem. Aí eu vejo como a minha natureza humana quantas vezes quer dar passo na frente de Jesus. E eu não sei vocês, todas as vezes que eu fiz isso, nenhuma delas deu certo. Todas elas falharam. José e Maria saem na frente de Jesus. E por eles saírem na frente de Jesus, Jesus fica para trás, Jesus fica esquecido. Então, irmãos, se tem algo, uma das coisas que nós como cristãos, irmão Carlos, temos que caminhar é o seguinte: Jesus precisa ir na frente de tudo aquilo que nós vamos fazer. Amém. Tudo. José e Maria saem na frente, Jesus fica para trás, ou seja, trazendo e espiritualizando um pouco, é como se Jesus falasse: você quer ir? Então vai. Você quer ir? Então pode ir na frente, não tem problema. Você quer passar, como que é aquele ditado? Você quer passar o carro por cima dos boi, é isso? Na frente dos boi? Então, Jesus está dizendo: tá, é isso que vocês querem fazer? Então vai, pode ir na frente. Então vocês querem ir? Então vai. Irmãos, claro que eu acredito que eu não me recordo de alguma vez que eu falei isso, pelo menos aqui no púlpito eu não me recordo, mas eu lembro de uma vez que, alguns anos atrás, que uma jovem falou assim: pastor, eu vou sair da igreja. Eu disse: olha, eu acredito que não seja o momento. Ela: não, pastor, eu quero ir e tal, e foi. E ela foi e levou algumas pessoas com ela. Depois que ela saiu daqui, ela já passou por mais 4 igrejas, e aquelas pessoas que foram com ela, não sei nem onde elas estão mais. Gente, nós precisamos de fato ter certeza de tudo aquilo que Deus quer que nós façamos. Nós não podemos tomar e ter atitude e tomar passos em falsos. Sair na frente de Jesus achando que nós sabemos o que nós podemos fazer. Gente, nós vamos pagar um preço muito alto por isso. Muito alto. E eu me lembro que na época eu falei: minha irmã, não faz isso, não é o momento. Pastor, eu falei: então, beleza. Até agora que eu sei, ela já passou por 4 igrejas depois, e as pessoas que foram junto com ela, eu nem sei aonde elas estão, irmãos. Gente, tomar atitude, sair na frente de Jesus, sempre nós vamos pagar um preço muito alto por isso. Eu vejo, às vezes eu vejo que o nosso ativismo nos leva a tomar decisões
e decisões, sempre elas não coerentes com aquilo que as Escrituras quer que nós tomamos certas decisões. Então, Maria e José saem na frente de Jesus e Jesus fica para trás. É como se ele falasse assim, espiritualizando, dizendo, trazendo para os nossos dias, dizendo assim, ó, Gabriel, você quer ir? Então vai. Então vai. Gente, mas sinceramente, se tem um negócio difícil, é esperar em Deus, não é verdade? Alguém aqui acha fácil esperar em Deus? Gente, é difícil demais. É muito mais fácil largar Jesus para trás. Gente, como... Gente, como é difícil. Sério, eu estou falando de uma forma humana mesmo. A gente olhar para nós, esse celular está vivo, gente. E ele é forte, hein? Gente, a gente esperar em Deus é muito difícil. Não é fácil esperar em Deus. Maria sai, mas José... E aí nos versículos seguintes vai dizer assim, olha, e tendo, versículo 44, mas supondo que ele estivesse na companhia, andaram uma jornada de um dia e procuravam entre os seus parentes e conhecidos. Veja bem, José e Maria saem procurando Jesus, e eles procuram Jesus no lugar errado. Eles não procuram Jesus no lugar certo. Vocês acham que nós como cristãos também às vezes não fazemos isso, irmãos? Procuramos Jesus no lugar errado. José e Maria, supondo que Jesus estava em tal lugar, eles vão lá e procuram Jesus no meio de parentes e conhecidos. Ou seja, mostrando para nós que às vezes nós procuramos Jesus em lugares errados. José e Maria vai procurar Jesus e não encontra Jesus onde eles estão procurando. Mas o que acontece? Eles lembram. Depois de alguns dias, eles lembram aonde eles tinham deixado o menino Jesus. E eu falei tudo isso para vocês para chegar nesse ponto que eu quero falar com vocês. É nesse ponto que eu quero aprender com vocês, porque quando chega nesse momento aqui, a Bíblia vai dizer, e aconteceu que após 3 dias, eles o acharam no templo. Gente, imagina você sem seu filho 3 dias, já tinha acionado a Polícia Civil, a Polícia Federal, você já tinha 3 dias depois que uma mãe e um pai vai conseguir achar um filho que eles deixaram no templo. Mas o que me traz a tranquilidade é que pelo menos eles discerniram e disseram assim, olha, eu perdi o meu filho, eu perdi Jesus, e eu tenho que ir atrás de Jesus. Pelo menos eles caem na ficha e entendem que eles perderam Jesus. 3 dias depois, Carlos, eles vão encontrar Jesus. 3 dias depois eles encontram Jesus. Irmãos, é claro que eu trazendo para vocês essa mensagem, não estou dizendo que vocês de fato esqueceram ou perderam Jesus em algum lugar. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós corremos o risco, durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada, durante a nossa vida, esquecer Jesus em algum lugar, deixar Jesus em algum lugar. E se isso aconteceu no decorrer da sua vida, em algum momento da sua vida, é o momento da gente voltar e lá encontrar com Jesus justamente no lugar que nós o deixamos, porque José e Maria esqueceu Jesus no templo, e Jesus estava aonde, irmãos? Aonde? Estava aonde, irmãos? Estava no templo, ou seja, Jesus estava justamente no mesmo lugar que eles tinham esquecido ele. Jesus não tinha saído. Sabe onde Jesus está, irmãos? Justamente aonde nós o esquecemos. Justamente aonde nós o deixamos. Talvez a gente não deixou ele num tempo, mas talvez a gente deixou ele num quarto que a gente diariamente estava naquele lugar, orando e buscando a Deus e tirando um momento com Deus. De repente foi lá nesse lugar que a gente esqueceu Jesus. Talvez ele esqueceu Jesus naquele monte onde a gente tinha hábito de estar lá. A gente chorava e falava com Jesus naquele lugar. Eu já vi relato de quantas pessoas falam assim, eu estava orando e eu senti como se Jesus sentasse na cama comigo. Talvez foi lá que a gente esqueceu Jesus.
Talvez esqueceu Jesus, como disse, naquele monte, que a gente tinha hábito de estar lá constantemente orando. Talvez a gente esqueceu Jesus naquele hino que a gente chorava quando a gente cantava aquele hino. Talvez a gente esqueceu Jesus naquele momento que a gente estendia a mão para aquela pessoa que precisava e tanto necessitava de algo que a gente tinha condição de abençoar e de ajudar. Talvez a gente esqueceu Jesus naquele lugar. Talvez a gente esqueceu Jesus naquele ministério que a gente deixou de desenvolver. Talvez foi lá que Jesus ficou. Talvez foi lá que Jesus deixou, que nós deixamos Jesus, naquele lugar que a gente servia Jesus, naquele lugar que a gente tinha prazer em servir Jesus, naquele ministério, naquele lugar que a gente desenvolvia tão bem aquele ministério, aquela chamada que Deus tinha em nós e para nós, e junto com nós, conosco. Talvez foi naquele lugar que a gente deixou Jesus. E Jesus está naquele lugar esperando a gente. Naquele ministério que a gente abandonou. Naquela pessoa que a gente deixou de ajudar. Naquele monte que a gente deixou de ir. Naquele quarto que a gente deixou de orar. Naquele ministério que a gente deixou de desenvolver. Naquela pessoa que a gente abraçava e orava e chorava junto. Talvez foi lá que nós deixamos Jesus. E é lá que Ele está nos esperando. Justamente naquele lugar. 3 dias depois, José e Maria voltam e Jesus está no mesmo lugar. No mesmo lugar, esperando José e Maria, eles voltam. Que filho obediente era. Porque a gente que assim fala com o filho, se senta aqui e não sai. Quando a gente volta, um lugar que ele não está, realmente a gente falou que era para ele estar. Jesus não, 3 dias depois, não saiu nem para comer, Heitor. Agora é interessante que quando eles voltam lá para buscar Jesus, onde eles deixaram Jesus, Jesus estava ensinando o que, irmãos? As Escrituras, irmãos. Que coisa. Porque talvez foi lá nas Escrituras também que a gente deixou Jesus. Talvez a gente tinha o hábito de ler e meditar todos os dias. E talvez a gente parou de fazer isso. Foi lá que a gente esqueceu o menino Jesus. Com certeza, irmãos, sem dúvida nenhuma, em alguma coisa que nós até então desenvolvíamos para Deus e com Deus, em algum lugar nós esquecemos Jesus. Em algum lugar a gente deixou de desenvolver algo ou alguma coisa que a gente desenvolvia com o próprio Jesus e nós deixamos Jesus em algum lugar. Com certeza, irmãos. É alguma coisa que a gente deixou de fazer por várias razões, por vários motivos, mas a gente deixou e esqueceu o menino Jesus em algum lugar. Sabe, irmãos, e quando eu li esse texto eu vi quantas coisas eu deixei Jesus, em quantas coisas que eu desenvolvia, que eu fui deixando Jesus. Talvez eu tenha Jesus em outras coisas que eu faço, Heitor, mas em outras coisas que eu fazia até então, eu deixei o menino Jesus lá e parei de fazer. E com certeza o menino Jesus está lá esperando assim, olha, sabe aquela pessoa que você ajudava até então? Até hoje eu estou aqui com ele esperando você voltar aqui. Sabe, irmãos, o risco que nós corremos de deixar o menino Jesus no templo, na oração, na comunhão, no ministério, mas nós deixamos o menino Jesus. E eu tenho certeza que muitos de nós que estamos aqui, muitos de vocês estão pensando em algum lugar que vocês deixaram o menino Jesus. E deixar o menino Jesus, deixar Jesus é aquilo que você fazia com tanto amor e que hoje já não faz mais. E se faz, faz por obrigação. E quando faz, e se ainda faz, mas nós deixamos o menino Jesus nesse lugar. Nós deixamos Jesus. Só que Jesus está lá, irmão, naquele lugar que nós o deixamos. Naquele lugar que por alguma coisa, por algum motivo, por várias situações, nós deixamos o menino Jesus lá. E o menino Jesus está lá, esperando José e Maria voltar. E aí ele vai continuar o texto dizendo, ó, e não tendo encontrado, depois que eles procuram um lugar que Jesus não estava, e não tendo encontrado, eles retornaram para Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, veja que José e Maria procuram Jesus em todos os lugares, menos aonde eles tinham deixado. Gente, quando nós esquecemos o menino Jesus no templo, nós procuramos Jesus em tantos lugares. Procuramos Jesus em tantos os lugares. Mas Jesus estava lá no templo esperando José e Maria. Desculpe, esperando não. Jesus estava lá no templo e José e Maria encontram Jesus no templo. É interessante, irmãos, como que isso acontece mesmo com a vida daquelas pessoas que deixam o menino Jesus em algum lugar, Heitor. Procura Jesus em tantos outros lugares, mas é interessante que como que Jesus trabalha no nosso caráter. Nós precisamos engolir o nosso orgulho e dizer assim, eu preciso voltar lá.
Gente, mas voltar onde a gente esqueceu Jesus é difícil. Às vezes a gente tem que se humilhar. Às vezes a gente tem que ouvir as pessoas dizer o seguinte: eu falei, Heitor, falei que não era para você ir embora, Heitor, eu falei, sabe? Então, é interessante como, irmã Dielma, Jesus nos faz voltar justamente aonde nós o esquecemos. Porque voltar, Carlos, aonde nós o esquecemos, nós vamos ter que ouvir e passar por várias situações. Por várias situações. Eu já ouvi isso muito da minha mãe. Falei que não era para você fazer, meu filho, eu disse que não ia dar certo. Quando nós voltamos para encontrar o menino Jesus onde nós deixamos, gente,